Fala pessoal, hoje você vai entender como que você, pelo menos intuitivamente, de uma forma rápida, lógico que isso aqui é treinado, né? Você vai saber o preço de todo e qualquer ativo, seja isso uma empresa, um imóvel, uma banana, uma barra de ouro, seja lá o que for, qualquer tipo de ativo, um contrato, a sua mão de obra, seja lá o que for. Você vai saber mais ou menos como que você deve pensar para saber quanto que vale de preço isso, né? Se está no preço certo, se não está, né? Porque tem aquela questão, preço é uma coisa, se esse preço está justo ou não, vai definir se essa coisa está barata ou se está cara, né? Porque se o valor desse negócio provavelmente é acima desse preço, está barato, se ele é abaixo desse preço, está caro, ponto final. Né? Então o que eu fiz aqui para vocês, eu fiz uma analogia de um cabo de guerra, por isso que tem essa imagem aqui. Eu nunca vi isso em lugar nenhum, tá? Se eu falar alguma besteira técnica demais aí, vocês me corrijam, né? Enfim, mas o foco é fazer vocês entenderem isso de uma forma simples. E o que a gente fez aqui? Nesse cabo de guerra, o que eu vou fazer? De um lado, eu vou colocar forças que puxam o preço desse ativo para cima, e de um outro lado, forças que puxam o preço desse ativo para baixo. Então, de acordo com o que estiver nessa corda, mais forças puxando o preço para cima, o preço tende a ser maior. E quando tiver mais forças puxando o preço para baixo, o preço tende a ser menor. Né? Óbvio que não existe só preço para cima e só preço para baixo, senão o preço do ativo seria zero e para cima seria infinito, né? Que isso não tem lógica também. Né? Então, vamos lá. Então, o que eu fiz aqui para dividir de uma forma didática? Tá? Eu coloquei 3 tipos de ativos em categorias. Essa é uma classificação minha, não é uma coisa teórica, só para facilitar para vocês. Né, do ponto de vista de precificação, né? Então coloquei como ativos puros, né, que são o quê? Matéria-prima, commodity, né, soja, milho, café, metais preciosos, ouro, prata, cobre, bronze, diamante, seja lá o que for, né? Moedas em geral, real, dólar, euro, né? Criptomoedas, que é um ativo também, assim, um ativo puro, né? Porque não é uma empresa que está gerando lucro ali dentro, né? Contratos, né? Então pode ter derivativos, pode ter contrato futuro, opção, mini índice, seja lá o que for que você esteja negociando aí como contrato, porque ele não é exatamente um ativo que gera valor, apesar de ele estar sim atrelado a algo que gera valor, mas a gente sabe que na negociação dele ele é muito mais uma questão de oferta e demanda do preço até o vencimento dele, até porque você não fica com aquele ativo para você, né? Uma segunda categoria são os ativos produtivos, né? Que são ações, empresas, né? Que é a mesma coisa. Imóveis, né? E aí, por que são esses ativos produtivos? Igual eu escrevi aqui para vocês, é um conjunto de ativos desses de cima aqui, né? Que juntos, como uma engrenagem, eles geram valor ao longo do tempo, né? Então, o que é junto? Então você pega matéria-prima, com pessoas, com commodities, com moeda, e tudo isso junta dentro de uma engrenagem que funciona, né? Ali dentro daquele ativo específico, é o ativo produtivo, né? E isso tudo junto gera um valor maior do que se eles estivessem separados sozinhos. Então vamos supor que, só para dar um exemplo mais fácil, que a gente tem 4 ativos que custam R$1 cada um. Eles junto numa engrenagem de uma empresa, eles não custam R$4, eles custam 10, 16, por exemplo, né? Só para dar um exemplo aqui. Porque eles estão gerando um caixa porque as pessoas topam pagar por aquilo, porque acham que vai economizar tempo ou dinheiro para ela ao longo do tempo. Né? Então eles geram valor dentro daquilo ali. Então cabeças, tecnologia, tudo isso junto dentro de uma engrenagem. Né? E a última categoria aqui, a mão de obra, né, que seja você como profissional. Né? A gente vai entender algumas coisas que são importantes para entender o valor de uma mão de obra. Então vou começar aqui pelos ativos puros, né? Por quê? Que eu quero que você entenda o seguinte, daqui até o final desse vídeo aula, tudo que estiver no próximo slide considera também o slide anterior. Ou seja, tudo que eu vou colocar aqui em ativos puros, você também vai considerar que está presente, né? Seja no ativo produtivo, seja na mão de obra, seja onde for. Essas forças aqui também estão lá. Eu não vou colocar lá também nos próximos slides sempre que eu for descendo para o slide não ficar cheio demais, tá? Então, o que a gente tem aqui? Principais forças que estão aqui em negrito aqui em cima, né? De um lado, onde está verde, a setinha verde é onde puxa o preço para cima, e onde está a setinha vermelha é onde puxa o preço para baixo, né? Desse cabo de guerra aí que a gente colocou essa saquinho de dinheiro aí no meio, né? Então, quanto mais compradores, ou seja, mais demanda a gente tem para aquele ativo, isso obviamente puxa o preço dele para cima. E quanto mais vendedores a gente tem, pessoas querendo vender aquele ativo, isso puxa o preço para baixo, né? Que é a oferta maior, né? E aí dentro disso também de oferta e demanda, não é só força comprador e força vendedora. A gente tem duas coisas aqui. Né? Vendedor, a gente tem saber se existe uma escassez real,
né? Porque se não, é que é o contrário, né? Se você não tem escassez real, vou até, depois eu mexo nisso aqui, mas não tem, na verdade, que teria que estar aqui, não tem escassez real, que é diferente de ter pouca gente querendo vender, na verdade o ativo é escasso mesmo, independente se tem muita gente querendo vender ele ou não, nesse caso é pouco escasso, isso puxa o preço dele para baixo, né? O contrário, se é um ativo mais escasso, isso puxa o preço dele para cima, né? Outra questão também, que independe um pouco de comprador e vendedor, é a usabilidade real dele. Né? Porque é óbvio que quando ele tem uma função maior, por exemplo, o ouro, ele é valioso demais, não só porque ele é escasso, né? Que ele tem ele é finito, né? Mas porque ele também tem uso real, é usado em chips, em várias coisas de tecnologia, né? de fios de condução, enfim, o cobre também tem essas coisas, e enfim, tem uso, né? Aquilo ali. Tá? Commodities tem muito disso, né? A soja, o café, o milho, açúcar, eles estão sempre sendo petróleo, né? Está sempre sendo produzido, existe um uso real para ele, né? E aí entra aquela questão das criptomoedas, os criptoativos. Por isso que é importante a gente entender se um criptoativo ele é simplesmente uma moeda criada do nada, só para falar que existe, ou se ele está sendo usado de fato para transferência financeira, para usar para transações financeiras, né? Ou para outras coisas, algum criptoativo usando blockchain que ele tem uso real, porque a grande maioria não tem uso real, então ele tem valor muito, muito pequeno, por mais que exista uma demanda momentânea de compradores, ele vai cair em desuso em algum momento, né? Enfim, então se ele tem uma usabilidade, independente de gente querendo comprar naquele momento, pode ser que ele tenha uma força compradora em algum momento, então isso puxa o preço dele para cima, né? E outra coisa aqui que é importante a gente entender já é do cenário econômico que esse ativo está inserido. Então lembra que isso aqui serve para ativo puro e para ativos produtivos também. Então se você pega esse ativo e coloca ele dentro de um cenário econômico que tem um custo de oportunidade baixo, ou seja, as taxas de juros são baixas, né? Então vai tender a ter uma demanda maior por esses ativos. Então por isso que toda vez que o governo abaixa a taxa de juros, ele está tentando incentivar a economia. Por quê? O que o investidor pensa, né? Bom, qual que é a minha melhor opção sem risco, ou praticamente sem risco nos títulos públicos, ou seja lá no que for, né? Tá me pagando 3% ao ano, igual agora a gente tá, é uma coisa, né? Dependendo do momento que você tá vendo esse vídeo, essa aula aí, né? Me pagando 15%, 10% ao ano é outra coisa. Então, meu custo de oportunidade com a taxa de juros menor é bem menor, então provavelmente eu vou querer tentar buscar outro ativo, então uma demanda compradora maior para qualquer outro ativo, né? Principalmente na economia produtiva, mas também em qualquer outro tipo de ativo, né? Então vai tender a ter uma demanda maior para eles aí. Né? Então por isso que essa injeção de liquidez que está acontecendo agora em momentos de crise, igual a gente está vendo, essa impressão de dinheiro massiva, juros quase zero na maioria dos países, né? Eles fazem isso para incentivar a economia e ver se recupera, né? Porque além de colocar dinheiro de volta na economia, tem uma taxa de oportunidade também, um custo de oportunidade muito menor, então incentiva a ter investimentos em coisas mais produtivas, né? O contrário, óbvio que é verdadeiro, né? Taxas de juros mais altas fazem com que os preços dos ativos tendem a diminuir, né? Outra questão aqui que vem também, que a gente vai falar mais lá na parte produtiva, é que o custo da dívida também diminui, né? Quando a gente tem taxas de juros mais baixas, e isso incentiva ativos produtivos a terem mais valor, gerarem mais valor ao longo do tempo, tá? Antes de ir para ativo produtivo, eu vou passar por mão de obra, porque é mais simples, a gente tem mais variáveis ali para a gente entender, tá? Então, mão de obra, seu valor profissional, né? Além daqueles fatores que a gente falou anteriormente, a gente tem o quê? Habilidades comportamentais, ou seja, soft skills, né? Puxam você para o lado de ter mais valor, ou seja, a pessoa que é flexível, tem uma capacidade de liderança, tem uma capacidade de comunicação, tudo isso que a gente fala muito aqui no Antifrágil para vocês, né, tende a ser muito bem avaliado e o que vale a sua mão de obra? À medida que as empresas ou os profissionais que vão te contratar de qualquer forma para fazer qualquer tipo de serviço, até como médico, se você tem uma capacidade, por exemplo, de comunicação, de liderança, de empatia e de flexibilidade, você vai ter um valor maior provavelmente, né, que são as soft skills. Ou habilidades softs, maleáveis, vamos dizer assim, né? Agora, quando a gente está falando de hard skills, que é a habilidade técnica mesmo, o seu diploma, a sua certificação, o seu conhecimento técnico, né? Quanto mais a gente tem profissionais nessa área com o mesmo conhecimento que você, com a mesma certificação ou com o mesmo diploma que você,
Obviamente, né, a gente tem uma oferta maior e o preço disso cai, né, da sua mão de obra, da hora pela sua mão de obra, né. Um outro ponto importante, que é esse segundo aqui embaixo, que é a geração de valor. Quanto mais você gera valor, ou seja, ROI, né, que é retorno obtido sobre o investimento, que é óbvio que é um termo mais técnico, não é exatamente para isso aqui, mas só para você entender melhor aí na sua cabeça, né, tanto em dinheiro quanto em tempo. Então a pessoa entende o seguinte: se eu estou te contratando, eu acho que você me dá mais retorno em tempo e em dinheiro para mim do que se eu estivesse fazendo isso sozinho, né? Então, lógico que tem profissões igual do exemplo do médico, da estética, da enfermagem, seja lá o que for, que está mais relacionado a outras coisas, como saúde, né? Mas enfim, é mais ou menos isso daí para você entender, tá? E aí a gente fala de um termo aqui, de novo aqui embaixo, interessante, que tem mais a ver com o cenário econômico, que é o seguinte: quando a gente vê medidas econômicas de pisos de preços, nesse caso aqui de mão de obra, né? Então, salário mínimo, sindicatos, essas coisas, né? Teoricamente, isso puxa, obviamente, né, o preço da mão de obra para cima, né? Porque você tem um piso ali. Só que aí existem algumas coisas que em economia tudo é questão de equilíbrio, né? Se você gera um desequilíbrio aqui, ou seja, você coloca um piso maior do que as pessoas estão dispostas a pagar e acham que aquilo ali vale, tem um risco de desequilíbrio e ter uma demanda menor, diminuir a demanda, né? Então, com a demanda menor, isso puxa o preço para baixo. Então, o que vai acontecer aqui? Né? Aumenta o valor por cabeça, provavelmente, né? Porque você está limitando uma quantidade ali, só que você diminui o valor agregado geral, né? Então gera-se um desemprego. Então, só para facilitar um exemplo aqui, vamos supor que num cenário sem piso de preço, eu teria 100 pessoas contratadas a 5 mil reais, um exemplo. Não, 100 pessoas contratadas a 5 mil reais, né? Quer dizer, vamos pôr, o salário com piso de preço, a gente tem 100 pessoas contratadas a R$1.000, só para facilitar. Então nós temos 100 mil reais de valor agregado total, tá? Agora, com o piso de preço, vamos supor que colocaram um piso de R$2.000, certo? Só que o empresário, ele vê que a R$2.000 não vale a pena contratar. Então ele prefere não contratar, certo? Então a gente vai ter ali, por exemplo, 40 pessoas só contratadas a R$2.000. Então pode ser que o agregado seja menor. A gente tem um agregado total de R$80.000 e não R$100.000, igual naquele caso, por conta do desemprego, né? Então quem está contratado está se dando bem e o resto está se dando mal pelo desemprego, né? Então é uma coisa que tem que ser feita com equilíbrio, né? Não estou falando que é ruim ou que é bom, mas tem que ser pensado na hora de fazer, tá? Agora vamos para a parte mais interessante aqui, vamos falar dos ativos produtivos, tá? Que são, primeiro vou falar de empresas e imóveis no geral da economia real, vamos dizer assim, depois eu explico algumas diferenças considerando de novo todas essas variáveis que a gente vai falar agora, só que para ativos listados em bolsa, né, que são ações e fundos imobiliários, tá? Então, o que a gente olha aqui, né? Primeiro, algo que vai fazer provavelmente puxar esse preço para cima ou para baixo em algum momento é o que a gente chama de valor intrínseco. Lembra que a gente falou ali no início? Se o preço está aqui, mas eu acho que o valor intrínseco daquele ativo é maior, então provavelmente ele está barato, porque em algum momento o preço vai chegar no que ele vale de verdade. E o contrário, se o preço está aqui, mas eu acho que o valor intrínseco dele ele vale menos do que aquilo ali, então ele está caro, então provavelmente em algum momento aquele preço vai ser puxado para baixo, que é o que a gente acredita, né? Então, que a gente fala de valor intrínseco de ativos produtivos, né? É o que eu coloquei aqui, vou colocar em itálico, só para vocês entenderem que isso aqui é... Opa, o que eu fiz de errado aqui? Command, isso, coloquei em itálico aqui, para vocês entenderem. Eu estou nessa posição meio confortável, porque eu estou com o pé em cima da mesa, tá, gente? O que é o valor intrínseco, né? O que é valor intrínseco? Basicamente é o seguinte, é geração de caixa e de valor futuro. Tem várias outras variáveis que a gente vai discutir, mas em resumo, para você entender, é isso. Então é o seguinte, o que vale aquele ativo produtivo? Ele vale a capacidade dele gerar caixa e de gerar valor ao longo dos próximos anos, né? Então eu pego esse ativo, eu acho que ele vai gerar, por exemplo, R$1.000 de caixa, R$1 milhão de caixa por ano nos próximos 10 anos. Então, teoricamente, ele vai gerar 10 milhões de reais em 10 anos. Eu pego esses 10 milhões de reais e trago ao valor presente, pego uma taxa de desconto, porque o dinheiro daqui a 10 anos ele vale menos do que hoje, né? Então, isso tem contas, né, da gente fazer isso de valuation, que é o que a gente chama de discounted cash flow, ou fluxo de caixa descontado, que é o DCF, que está aqui, né, que é o DCF, e usa uma fórmula para fazer isso, né? Então é isso que ele vale, né? Por isso que
a maioria das pessoas não investem de verdade, a maioria especula. Né? Por mais que você fale, eu sou buy and hold, eu compro e seguro. Se você quer simplesmente comprar para vender mais caro no futuro, você é especulador, né? Você não é investidor. E não tem nada de errado com isso, é uma forma de investir. Agora, para ser investidor mesmo, você acha o seguinte, que o valor que aquilo ali vai gerar e vai distribuir para você ao longo do tempo vale mais do que o preço que você está pagando agora. Isso é investimento de verdade, tá? Uma outra forma de você entender fácil, né, são através de múltiplos, né? O múltiplo mais conhecido é o EBITDA, né? Que é o Earnings Before Taxes, Depreciation and Amortization, né? Que não sei se eu falei certo em inglês aqui, mas basicamente são lucros antes dos impostos, taxas e amortizações, né? Então, para facilitar a conta aqui, pensa em lucro antes de imposto, né? Basicamente isso. E multiplica por um valor. Geralmente em ativos fora de bolsa é entre 8 e 12 ali. Pode ser que um ativo que ele tenha muita gente querendo ele vá para 12, pouca gente querendo ele vai para 8, 6, mas imagina 10 só para facilitar a conta. Então vamos supor que você imagina lá que o lucro antes do imposto daquele ativo ali, tá, vai ser, de novo, R$1 milhão, né? Então você multiplica isso por 10, então vale R$10 milhões aquela empresa, aquele ativo ali, tá? Mais ou menos isso daí. E uma última forma de fazer valuation, para você ver se o valor intrínseco dele bate com o preço, para saber se ele está caro ou não, quando você não tem muito esses valores aí, é através de comparativos, né? O que é muito feito em startup. Né? Por quê? Porque startup é muito difícil de você definir valuation em relação a fluxo de caixa descontado ou a múltiplo por lucro em relação multiplicado pelos anos, porque startup geralmente ela está numa fase que ela dá prejuízo, ou seja, ela reinveste caixa com valor de captação, ou seja, de novos sócios entrando, com a esperança de que ela vai dominar o mercado como um todo, aquela história de winner takes all, né? O vencedor leva tudo, então ele topa queimar caixa durante uns anos para lá na frente ele dominar o mercado todo e começar a dar muito lucro. Então como ele não dá lucro hoje, como que você vai fazer EBITDA vezes 10 ou vai fazer fluxo de caixa descontado ao longo de 5, 7 ou 10 anos, né? Isso aí varia de método de valuation para método de valuation, não tem jeito. Então o que você faz? Você compara, você olha lá, desculpa a palavra aqui, mas uma startup muito parecida com essa daqui, com o mesmo negócio, o mesmo modelo de negócio de produto e de serviço, mais ou menos a mesma margem, ou mesmo margem negativa também, né? Mesmo market share, dominância de mercado, foi avaliada no último investimento que ela captou em 10 milhões. Então essa daqui deve valer mais ou menos 10 milhões também, mais ou menos isso daí, comparando uma empresa com outra, tá? E aí, beleza. Agora, então falando desses dois pontos aqui, né? Que é o valor intrínseco, que ele, óbvio que se ele tiver menor que o preço, puxa para baixo, e se for maior que o preço, ele puxa para cima, que é isso aqui que está marcado. Agora, esse outro ponto aqui, que é o ambiente político-econômico em que essa empresa está inserida. Então, basicamente o país, né? Óbvio que num país continental igual o Brasil, é diferente se essa empresa está em São Paulo ou se ela está no Pará, por exemplo, né? Que é óbvio que tem um cenário econômico pior, né? Não é preconceito com o Estado, é número, né? Então, de acordo com o ambiente que ela está, né? Ela vai ter também um valuation diferente. Pode ser uma empresa igual, tão bem gerida quanto, com números parecidos, né? Mas se ela está num ambiente muito mais complicado, ela vai ter um valor, vai puxar o preço dela para baixo. Porque é a mesma coisa se você pegar o Michael Phelps, né, na natação, eu dei esse exemplo aqui para os membros do Antifrágil, e coloca ele numa piscina de onda para nadar, né, lá do parque de água, ou numa piscina olímpica que não tem onda nenhuma, óbvio que ele vai fazer uma velocidade X. Agora você bota ele no meio de uma pororoca ou no meio de um tsunami, ele continua sendo muito bom, continua sendo eficiente, tem seus fundamentos, mas ele não vai conseguir nadar na mesma velocidade. Tá? Então é mais ou menos isso. Então o que é o ambiente político-econômico? Segurança jurídica. Então a gente, como o Brasil, todo dia muda uma lei, as leis são mais interpretadas, tem 200 mil leis que cada um interpreta de um jeito, né? Carga tributária gigante, produtividade é um país pouco produtivo, ou seja, a mesma fábrica de automóveis, por exemplo, no Brasil e no Canadá, ela tem, eu não lembro quanto que é o valor, mas é assim, cerca de 5 vezes mais funcionários ela precisa no Brasil para produzir a mesma coisa. Então é um país pouco produtivo, infraestrutura também, questão de logística, trem, estrada, essas coisas também é muito ruim aqui, então fica muito mais caro. Questão de burocracia, taxa, alvará para tudo, cartório, tem países que se eles nem sabem o que é cartório, pra vocês terem uma ideia, né? Então tudo isso são obstáculos, né? E também a estabilidade política, né? Que a gente vê essa briguinha de congresso com executivo, com legislativo, enfim. Toda essa instabilidade política também, né, coloca a gente num ambiente pior, tá? E isso puxa o preço para baixo, né, que está aqui do lado vermelho, né?
Agora que vários pontos que eu não vou discutir cada um deles, óbvio que não dá tempo nesse vídeo aqui, mas tudo nas aulas, inclusive a gente que desse desafio que a gente vai fazer daqui uns dias a gente pode discutir isso melhor. Mas coisas que puxam o preço para cima. Uma empresa que tem uma gestão boa e com uma boa reputação desses gestores dessa empresa, sejam sócios ou sejam os executivos e controladores, né? Um setor em consolidação, né? O que é isso? É um setor de M&A. A gente vai falar isso num próximo vídeo aí e também no desafio lá de 7 dias que vai ser no dia 3 de junho. Por quê? Um setor que está em consolidação, por exemplo, igual foi os bancos no passado, que existiu um monte de bancos, hoje existem só 5 grandes comerciais e alguns outros pequenos aí que estão tentando dominar o mercado, foram comprando todo. Então, se existe uma força compradora, tem o quê? Uma demanda maior por aquele ativo. Teve uma época que foram as farmácias, né? Então hoje você vê que praticamente não existe farmácia pequena mais, só farmácia grande, né? As redes aí Drogazil, Pague Menos, Onofre, Paulista, enfim. Os hospitais também, o setor de saúde está em muita consolidação, então você vê ali a Hapvida, Notre Dame Intermédica, que é a GNDI, comprando tudo, né? Enfim, é um setor muito em consolidação de saúde também, então esses setores tendem a ter uma demanda maior, então o preço dos ativos está ficando muito alto também, né? Setor em crescimento, óbvio, né? Não adianta ser um setor que ele está em declínio, né? Fala-se muito por exemplo, banco, que ele está em declínio, né? Essa é uma questão muito discutível se está ou se não está, né? Por exemplo, telefonia, óbvio que teve uma fase da Telecom que teve um declínio forte ali quando saiu do telefone fixo, que a gente usava muito, veio a internet, dominou isso tudo, agora estão usando outros métodos de precificação, usando mais internet, fibra e outras coisas, né? Uma marca forte, né? Então óbvio que marca também vale, né? Isso puxa o preço para cima, até existe contas de valuation diferente para a marca, né? Por exemplo, a Coca, só a marca da Coca, independente da empresa, tem um valor de mais ou menos 8 bilhões de dólares, tá? Não lembro se é 8 ou se é 10, mas alguma coisa assim, tá? Se é uma empresa admirada, então uma empresa que segue as regras de governança, as regras de sustentabilidade, que hoje a gente tem aquele ESG, né, que empresas que estão dentro do ESG, que é sustentabilidade e governança, né, também, são empresas que geralmente tendem a ter um preço melhor, né, hoje em dia. Se tem um alto market share, óbvio que se eu sou uma empresa no mesmo mercado que a outra tem 5% do mercado e eu tenho 20%, eu tenho mais força, eu tenho mais dominância, eu tenho mais poder de barganha. Então, por mais que o meu múltiplo vai ser maior. Então, às vezes, aquela empresa vai ser negociada 10 vezes EBITDA e eu vou ser negociado a 13, porque eu tenho mais força, tá? Como eu falei, alto market share, né? Mercado com potencial grande, que é o que a gente chama de addressable market, né? O mercado endereçável. Ou seja, eu tenho 15%, mas eu tenho possibilidade de ter 30% ainda, né? Isso tende a ter um valor na hora de comprar, porque essa empresa ainda pode crescer. É diferente de uma empresa que, por exemplo, já tem 90% do mercado, vai ter uma demanda compradora, vai por ela ser forte. Só que, por outro lado, ela não tem muito para crescer, né? É uma coisa que você tem que pesar o custo-benefício. Ou então é um mercado novo, né? Que as pessoas, às vezes, ela não dominou muito ainda do mercado, porque ainda não tem muito consumidor nesse mercado, mas vai passar a ter, como o Uber lá atrás, por exemplo, ou o Airbnb lá atrás, né? Tinha pouca gente usando, então falava-se que o mercado era pequeno, mas ele tinha um mercado endereçável grande ainda. Muita gente ia passar a usar, né, aquilo ali, apesar de ele ter um market share no mercado pequeno, o mercado em si ia expandir, né? Tem barreiras de entrada, então se essa empresa tem barreiras de entrada baixas, né, ou seja, concorrência alta, que é o que está aqui embaixo também, que é o contrário, né, de barreiras de entrada alta, né? Por exemplo, demanda muito capital para investir, para entrar, lógico que o risco nesse caso é maior, né? Enfim, tem uma demanda técnica de conhecimento ali, ou você tem alguma certificação, alguma regulação que não é qualquer um que entra, que é difícil de conseguir. Enfim, diversas barreiras de entrada que, óbvio, com a tecnologia está ficando cada vez mais difícil, mas isso é algo que puxa o preço para cima, né? E, óbvio, também indicadores bons, né? Que o EBITDA sozinho é um indicador, mas não é só isso, né? Tem que ter uma margem de lucro líquido boa, uma alavancagem, né, boa, um preço sobre lucro, diversos indicadores que a gente usa para isso daí, né? Se ele tiver uma margem melhor, ele também puxa o preço para cima. E alguns fatores aqui que puxam o preço para baixo, né? Que o contrário também puxa para cima, óbvio, é questão de endividamento, né? Então, endividamento que a gente diz são duas coisas, a alavancagem, ou seja, o tamanho da dívida que ela tem em relação ao caixa que ela gera, ao lucro que ela gera anualmente, e o perfil da dívida, que aí já não é mais o tamanho da dívida como um todo, é o perfil da dívida, é o seguinte, o tanto de caixa que ela gera em relação a dívidas de curto prazo que ela tem, né, e o que ela tem de dívidas de longo prazo. E
outra coisa de perfil da dívida é o preço dessa dívida. É completamente diferente se eu tenho 1 milhão de dívida a 3% ao ano, do outra empresa ali que ela também tem 1 milhão de dívida, só que a 10% ao ano. É óbvio que eu tenho uma dívida melhor, né? E outra coisa aqui também é a questão de riscos e contingências. Então, se a gente vê que é uma empresa que tem muito risco e contingências, que isso vai para uma conta de contingência numa eventual compra, né? Tributária, tem muito risco tributário, muito risco trabalhista, risco ambiental, pior ainda, porque não caduca, né? Os tributários e trabalhistas, depois de 5 anos, eles caducam, né? Ele prescreve, tá? Ambiental não, ambiental é para sempre. Então, tudo isso também puxa o preço para baixo, tá? E aí, diante disso tudo aqui, como eu falei para vocês, tem uma bolinha de cristal aqui, porque isso tudo é muito um exercício de adivinhação. A gente está olhando para o futuro, meio que uma adivinhação mesmo, que tudo pode acontecer pior ou melhor do que a gente imaginou, né? Então, estima-se mais ou menos 10 vezes o lucro anual é o preço de um ativo normal, a não ser que não seja uma startup, como eu falei, que aí a gente vai usar comparativo e outras coisas. É mais ou menos o que a gente contabiliza do preço desse ativo. E aí, quanto mais ele tem desses fatores aqui embaixo, esse 10 vezes vai puxar para cima, e quanto mais ele tem dos que estão para a esquerda ali, vai puxar esse 10 vezes para baixo. Então vai ser mais para o lado do 8 ou do 6, e quanto mais ele tem do lado direito, ele vai ser mais para o lado do 12 ou do 15, mais ou menos aí para você entender, tá? Agora, ativos produtivos listados em bolsa especificamente, né? São aqueles mesmos ativos, só que eles estão listados em bolsa. A única diferença é que você está comprando ele através de um outro mecanismo. Ao invés de ser na economia real ali, negociando com alguém, está sendo através do mecanismo de mercado financeiro, que tem a bolsa de valores ali como intermediador e facilitador para você. É isso, né? Só isso daí. Só que tem algumas coisas aqui que influenciam o preço diferente, um pouco mais ou um pouco menos, né? Então por que eu coloquei aqui em verde, a setinha de verde, que é de onde puxa o preço para cima, ela é bem mais grossa do que a vermelha? Porque ativos em bolsas tende a ter um múltiplo maior, porque a gente tem alguns mais fatores que puxam o preço para cima do que fatores que puxam o preço para baixo em relação a ativos não listados em bolsa, tá? Então o que acontece aqui? Mídia e exposição e efeito manada puxam o preço para cima tanto para baixo. Então quanto mais uma empresa ela é exposta em mídia, tem mais exposição, isso tende a ter uma demanda maior, né? Até existem vários estudos comportamentais que mostram que os investidores, por mais racionais que eles acreditem que eles sejam, porque eles não são, eles investem muito mais fácil numa empresa que eles gostam e que conhecem, né? Um McDonald's, uma Coca-Cola, que eles veem muito na mídia, tá? Então, e o contrário também, né? Quanto menos, ele menos tem coragem de investir. Então, óbvio que empresas em bolsa, ela naturalmente, pela própria bolsa e pela mídia, tá o tempo inteiro soltando notícia dela, né? Ela tem uma exposição maior, então puxa isso o preço dela para cima, tá? Agora, comparando duas empresas em bolsa ou dois fundos imobiliários listados em bolsa, que ele tem uma exposição maior, é óbvio que ele vai ter o preço puxado para cima. E uma outra coisa que acontece em bolsa aqui também, que eu vou até escrever aqui, vou colocar do lado de cá, só porque de cá tem mais, que é a questão de agentes autônomos de corretoras, né? Ou corretoras. Que é o seguinte, o agente autônomo, que é aquele profissional que representa a corretora, é óbvio que se ele tiver, aquela corretora está incentivando a comprar aquele ativo, ele tem milhares de profissionais recomendando para o cliente dele comprar aquele ativo, então ele tende a ter um preço maior do que o outro, por mais que o fundamento dele esteja melhor ou não, né? Então isso aumenta a demanda também. E existe o efeito manada, aquela questão de que todo mundo vê alguém comprando, ou todo mundo vê alguém vendendo, e começa todo mundo querer vender, ou todo mundo querer comprar, e pontualmente gera uma distorção de preço, tanto para cima quanto para baixo, né? Aquela questão do ser humano, você está numa cidade que você nunca viu na vida, tem 2 restaurantes, um tem uma fila enorme, o outro não tem fila nenhuma, você vai querer ir em qual? Geralmente você quer ir no que tem a fila enorme, ou uma balada que tem uma fila enorme, a outra que não tem fila nenhuma, você quer ir na que tem fila enorme, por mais que você não saiba qual que é melhor ou qual que é pior do restaurante ou da balada, né? Então o ser humano tem disso do efeito manada. E esses 3 fatores aqui também puxam o preço para cima, também acontece em ativos fora de bolsa, tá? Mas em bolsa, isso aqui pesa mais, que é o quê? Liquidez, né? Ou seja, a facilidade que você tem de se desfazer, ou seja, vender aquele ativo, né? Ou comprar aquele ativo. É óbvio que para eu comprar uma empresa fora de bolsa é uma negociação que leva 1, 2, 3 anos, às vezes até mais, né? Um imóvel também leva anos, você tem que ir em cartório depois, pagar ITBI, tem toda aquela transação, né? E para vender também é a mesma coisa, né? E também por ser frações, então tanto uma cota de fundo imobiliário quanto uma ação de uma empresa é um valor muito menor, então tem muito mais pessoas
que tem capacidade de disposição para comprar aquilo ali. Uma coisa é eu pagar R$150 na cota de um fundo imobiliário, outra coisa é eu comprar um imóvel excelente de R$1 milhão. Não é todo mundo que tem R$1 milhão para comprar um imóvel. Agora R$150 para comprar uma cota de fundo imobiliário é muito mais gente que tem. Então isso tende a puxar o preço dele para cima. A mesma coisa com as ações. História pregressa, isso óbvio que nas empresas de capital fechado, fora de bolsa, também conta muito. Mas na bolsa conta mais porque a gente tem mais acesso aos dados. Então, como é uma empresa que é auditada, listada, tem CVM em cima, etc., você tem acesso à história pregressa dela, não garante nada do futuro, mas a gente avalia muito isso, Então conta mais aqui na bolsa, tá? E por último aqui a facilidade do processo de compra e vendas, toda essa questão que eu falei de burocracia, de taxa, de cartório, etc. Na bolsa você vai lá, dá um clique e resolveu o problema, depois você só coloca lá no seu imposto de renda e pronto. É uma coisa que você gasta segundos, enquanto na outra você gasta meses ou até anos, Então, por essa facilidade, é óbvio que existe uma demanda maior e isso puxa o preço para cima do ativo em bolsa, tá? E uma coisa que puxa o preço para baixo em bolsa é o seguinte, é uma gestão questionável, Isso também acontece, de novo, em ativos não listados em bolsa, tá um calor do caramba aqui, mas na bolsa a gente vê algumas coisas acontecendo que não acontecem em ativo listado fora de bolsa, que é o seguinte, pega o executivo, os gestores daquilo ali, e paga um variável para ele, uma bonificação, em relação ao preço por ação. Então, existem empresas que eu não gosto desse modelo, inclusive um caso clássico agora recente é o Elon Musk, que ia ganhar não sei quantos milhões de dólares aí, se ele tivesse a ação da Tesla acima de $100, que ele conseguiu, Várias empresas pagam isso para o gestor, porque quanto mais a empresa tem a ação dela valorizada, mais ela consegue comprar outras empresas através de fusões e aquisições, O acionista consegue vender essa participação dele para o próximo mais caro, enfim, várias coisas nesse sentido. E por que eu não gosto desse modelo de gestão, e muitos não gostam, e geralmente quem usa esse modelo de gestão, gestores bons e profissionais, bons investidores profissionais, tendem a não gostar muito, então isso puxa o preço um pouco para baixo, pode ser que puxe, Porque ao longo do tempo a gente vê que esse tipo de empresa são as que estão mais envolvidas em fraudes contábeis, essas contabilidades criativas que a gente viu aí, IRB fazendo recentemente, Via Varejo fez também recentemente, tomou uma multa, Enfim, esse tipo de coisa que acontece no mercado de tempos em tempos, geralmente vem de modelos de gestão que tem esse tipo de bonificação, tá? Então, de novo, a bolinha de cristal aqui é um exercício de futurologia, A gente não sabe, é totalmente incerto, principalmente no curto prazo, totalmente incerto, é o random walk, A gente fala o andar aleatório do bêbado, O preço de um ativo, mas ao longo do tempo também é futurologia. Então, em média, mais ou menos em tese, 20 vezes o lucro anual é um preço justo para um ativo listado em bolsa, por todas essas questões que a gente falou que puxa o preço para cima. Por isso que um ativo fora de bolsa, geralmente ele é mais ou menos 10 vezes o lucro anual, e um ativo listado em bolsa é mais ou menos 20 vezes o lucro anual, porque acredita-se que ele vai conseguir crescer mais rápido, porque ele tem mais acesso a algumas coisas. E um outro ponto aqui que eu esqueci de falar, capacidade de financiar e tomar crédito. Óbvio que um ativo listado em bolsa, com um tamanho muito maior, com uma contabilidade muito mais organizada, e tendo acesso a muito mais mecanismos, e não só o empréstimo clássico do crédito com o banco, pode emitir debênture, pode emitir algum outro título, CRI, CRA, enfim, outros tipos de coisa assim. Não só, CRI, CRA não é só ativo listado em bolsa, mas enfim, tem acesso a mais mecanismos de crédito, ele tende também a ter crédito mais barato e poder crescer mais, isso puxa o preço dele para cima, Mas enfim, então como eu falei, por isso que quando uma empresa listada em bolsa, uma empresa grande, compra uma empresa menor, ali 10 vezes o EBITDA, você fala, puta, pagou caro, Não pagou caro, só dela entrar, esse lucro daquela outra empresa, entrar dentro do balanço dessa empresa listada em bolsa, em algum tempo, óbvio que não vai ser isso imediatamente, mas em algumas semanas ou meses, ele vai se adaptar a esses 20 vezes o lucro, então na largada praticamente, essa empresa já ganha 100% em valor de mercado, não em lucro especificamente, mas em valor de mercado ela ganha o que ela investiu naquela outra empresa, tá? Então é mais ou menos isso. Então por isso que a gente vê algumas empresas com preços muito esticados, com a ser negociada a 30, 40 vezes lucro. As empresas de tecnologia norte-americanas, às vezes a gente vê 70, 80, 100 vezes lucro, às vezes, Isso muitos acham bizarro, outros acreditam que essa empresa, por ela ser de tecnologia, ela vai crescer tanto que esses 100 vezes lucro vai virar 20 vezes lucro ao longo dos anos, porque o lucro dela vai aumentar muito ao longo dos anos e não vai se manter constante. Enfim, existe uma discussão enorme em cima disso daí, E a gente vê também agora na crise, por exemplo, um Banco do Brasil que estava sendo negociado a 3, 4 vezes lucro, sendo que ela normalmente é negociada a 15, 20 vezes,
Agora já aumentou um pouco, mas enfim, só dando um exemplo, não é uma recomendação de compra, tá? Cada um tem a sua, a gente tem nossa carteira aqui, nossos membros a gente discute muito isso. Não estou falando que o Banco do Brasil é ou não é, isso aí você tem que avaliar com você mesmo, tá? Mas é uma questão só para você entender, tá? Então foi isso, né? Espero que tenha ajudado você, essa analogia com o cabo de guerra, tá? Compartilhe com os amigos aí, nos ajude a informar melhor a população. Agradeço a sua atenção. Fala aqui nos comentários o que você achou, o que você aprendeu, o que você acha que você discorda aí de mim, dá sua opinião nos comentários. E lembra do nosso Save the Date, dia 3 de junho, nós temos o nosso desafio anticrise de 7 dias de lives e desafios bem práticos e rápidos para a gente saber usar a crise a nosso favor de forma prática e não só na teoria, igual muitos falam por aí. Tá bom? Vejo vocês aqui no nosso próximo vídeo e um abraço para todo mundo.